Calorosas saudações, e o Marcos Mendes, por este andar, ainda vai gostar menos do Gouveia Mel do que eu gosto daqueles que não metem like nos meus vídeos. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 70 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Tem o código SOUSA10 para usarem na Prozis para 10% de desconto e podem ir lá ter diretamente através do segundo link da descrição ou simplesmente vão ter ao site e façam as compras. Ora, o que é que se passa? Várias personalidades do PSD vieram a público ou semi-publicamente dizer que vão apoiar o Almirante Gouveia Mel, deixando de lado completamente o Marcos Mendes, literalmente abandonado do ponto de vista mediático, por vários membros do PSD, da AD no caso, como vamos ver a seguir. Portanto, sem mais demoras, vamos visualizar. Luís Marcos Mendes desvaloriza os apoios de algumas figuras do PSD ao Almirante Gouveia Mel numa eventual candidatura a Belém. O candidato presidencial sublinha que tem a maioria dos apoios do Partido Social Democrata. Rejeita qualquer desconforto ou surpresa e à lista de sociais-democratas que se juntaram ao movimento cívico de apoio a Gouveia Mel responde com outros números. Estou muito feliz com os apoios que tenho. Mais de 95% dos presidentes de câmaras do PSD também tenho apoios no Partido Socialista, já foram divulgados. Eu também tenho apoios no CDS, já foram divulgados. Eu tenho muitos independentes, ainda hoje foram divulgados vários, até ex-militares. E por isso insiste que não há incómodos, até pelo que têm revelado as sondagens. Há dois vencedores na primeira volta. Todas as sondagens dizem que os dois primeiros classificados, eu estou nos dois primeiros classificados. Portanto, se as eleições forem hoje, eu passo à segunda volta, que é esse o meu objetivo. Não sei se é bem assim. Eu recordo-me, porque eu fiz análise a essa sondagem também, e quem estava em segundo lugar não era o Marcos Mendes, era o Ventura. Antes de rebentar da crise política, portanto, a questão de André Ventura passar a ser candidato presidencial, não sei até que ponto é que se torna execuível ou não, mas não foi propriamente em todas as sondagens. E diga-se de passagem, os candidatos da área socialista têm as percentagens divididas. Ou seja, da área do PSD só temos Marcos Mendes, porque Montenegro já disse que iria apoiar Marcos Mendes nessa sua candidatura presidencial. Mas da área do PS, nas sondagens continuam a aparecer candidatos com 14, 13, 15%, que é mais ou menos o que o Marcos Mendes também tem, e estão repartidos, ou seja, António José Seguro, António Vitorino, portanto estamos a falar de uma margem de eleitorado a votar na área do PS a rondar os 20 e tal por cento, atenção. Portanto, eu se fosse só o Luís Marcos Mendes não estaria tão confiante. E quando se diz que não se tem o apoio do PSD, obviamente que as estruturas partidárias poderão eventualmente apoiar o Marcos Mendes. Estamos a falar de 95% de autarcas do PSD. Portugal tem 308 câmaras, se eu não estou em erro. Assumindo que o PSD tem metade, que não tem, tem menos, estamos a falar de provavelmente 100 e tal pessoas. Ok? Estes 95% estamos a falar de... peço desculpa, não é nada, isto estou a falar de autarcas, não sei se o... Peço desculpa. Marcos Mendes, eu não sei se ele está a falar de presidentes de Câmara enquanto autarcas. Se estiver, estamos a falar de nem pouco mais de 100 pessoas. Se estivermos a falar de autarcas no geral do PSD, mesmo assim também não estamos a falar de muita gente. Estamos a falar de 1000 e tal pessoas, digo eu, à volta disso, 2000, se contarmos os deputados municipais, não sei quais são os números, mas poucos milhares de pessoas. O que se depreende daqui relativamente aos apoios do PSD é o eleitorado e a massa eleitoral. Muita gente que vota no PSD e no CDS vai votar no Almirante Gouveia Mel, eu não tenho a menor dúvida. E atenção, eu não vou votar no Almirante. Vocês sabem que eu tenho uma antítese, um antagonismo bastante grande com o Almirante. Eu estou a dizer isto não para fazer campanha ao Almirante, é apenas o que eu depreendo da realidade política atual. Esta sexta-feira esteve em Vila Verde para falar sobre o sistema parlamentar português e a formação de governos estáveis. O tema não podia ser mais pertinente e Luís Marcos Mendes voltou a defender um acordo entre PS e PSD. Sejam quem forem os líderes dos dois partidos, têm que fazer um esforço. É difícil. As posições estão crispadas, estão extremadas, é muito difícil. Mas eu estou sobretudo agora a pensar no pós-eleições legislativas e mesmo no pós-eleições presidenciais. Em matéria de estabilidade e agora de forma totalmente assumida, essa é a proposta que o candidato presidencial, Luís Marcos Mendes, defende para o país. Que PS e PSD se comprometam a não apresentar moções de censura ou de confiança e a negociar os orçamentos do Estado. É uma visão válida como qualquer outra, esta estabilidade de bloco central. Agora,
convenhamos que foi esta instabilidade do Bloco Central que gerou a instabilidade em que estamos agora, não é? Portanto, esta governação de Luís Montenegro era sustentada por uma viabilização orçamental por parte de Pedro Nuno Santos e do Partido Socialista. Ou seja, pode eventualmente ser uma solução? Pode, mas eu acho que está gasta, do ponto de vista civilizacional. O Bloco Central já não é solução para Portugal. É preciso outras alternativas. Se há muito boas alternativas fora do Bloco Central, não há assim tão muito boas alternativas. Há boas alternativas em determinados setores ali e acolá, talvez de um ponto de vista de coligação, talvez, será uma hipótese, mas o Bloco Central em si está desgastado. O projeto civilizacional de Bloco Central em Portugal acabou. Como acabou em vários países da Europa. Em França, isso já não existe há mais de 10 anos. Bem mais. Em Itália, isso também já não acontece. Aliás, o governo italiano é uma coligação de direitas. A própria Alemanha, diga-se de passagem que talvez é o que ainda mantém mais ou menos este círculo de bloco central entre a centro-direita da CDU e o centro-esquerda do SPD, mesmo assim tem muito que se lhe diga. O SPD, o centro-esquerda, teve o pior resultado da história. E mesmo o SPD tendo o pior resultado da história, a CDU, o centro-direita, nem 30% teve 27 ou 28%. Portanto, as dinâmicas estão a alterar-se. E o que me parece é que o Marcos Mendes coloca uma proposta em cima da mesa que é uma proposta que funcionava em 1990. E, a brincar, 1990 foi quase há 40 anos. Eu sei, o tempo passa a correr, se colocarmos isto em perspectiva. 1990 está mais próximo do Mundial de 1966 do que do dia de hoje. O Mundial do Eusébio. 1990 está mais próximo de 66 do que de 2025. Que é uma coisa impressionante, não é? Colocado isto em perspectiva, pelo menos para mim, se calhar é de ter nascido, se calhar há menos tempo, mas para mim isto em perspectiva é mind-blowing. Vamos ver. Continuar. Gouveia Melo diz que não controla quem o apoia, mas rejeita que esse apoio venha de partidos políticos. O Almirante diz que a eventual candidatura a Belém não é um tabu, apenas reitera agora que o foco devem ser as eleições legislativas. Ora, Gouveia Melo esteve esta manhã em Aroca numa ação do movimento cívico que o apoia, o Honrar Portugal. A ideia era enfrentar a corrente do rio Paiva numa ação de rafting, mas o mau tempo não deixou, assim como as legislativas não permitem o anúncio de candidatura a Belém. Eu não vou responder a essa pergunta, não porque seja um tabu, porque não quero contribuir nesta fase para um ruído que acho que é desnecessário na altura em que estamos concentrados nas eleições legislativas. Depois das eleições, naturalmente, assumirei a posição que acho que devo assumir na altura e serei mais claro do que sou agora. E se a corrente do rio está forte, também é de apoio a Gouveia Melo. O Gouveia Melo, só um pormenor, isto foi a melhor coisa que lhe podia ter acontecido. O Gouveia Melo ganhou nas sondagens e ganha eleitoralmente sem abrir a boca. É verdade, foi isso que aconteceu, isto não é bom nem mau, é o que aconteceu. O Gouveia Melo, politicamente, é conhecido, vamos dizer politicamente não em termos dos partidos, mas em termos do poder, há 5 anos, mais coisa menos coisa, não é? Por volta disso. Nestes 5 anos, ele praticamente não falou de política e mesmo assim está à frente das sondagens por uma margem muito confortável. A última sondagem dava-lhe 35 pontos percentuais. Ora, Gouveia Melo, agora com as eleições legislativas, ainda lhe dá mais tempo para ele poder ficar calado. Ou seja, quanto mais calado Gouveia Melo está, mais ele ganha nas sondagens. E eu não estou a gozar, pelo menos é a amostra que temos tido nos últimos tempos. Ele cada vez fala menos, ou nunca falou. E continua a crescer nas sondagens, a equipa que ganha, não mexe. E garanto-vos, isto foi a melhor coisa que podia ter acontecido ao Gouveia Melo. E temos legislativas em maio, temos autárquicas em setembro, o que significa que o Gouveia Melo só vai ter que falar outubro, novembro e dezembro. Janeiro, as eleições é logo no início. Portanto, ele só tem que falar 90 dias. Uma campanha eleitoral, entre aspas, uma campanha mediática de 5 anos, em que o Almirante só vai ter que falar 90 dias para ganhar. E digo já, pode ganhar na primeira volta. Volto a frisar também, não é o que eu quero. É o que eu acho que os astros estão a querer dizer de um ponto de vista de alinhamento político. Mas posso estar equivocado. Um apoio que o Almirante não quer que venha dos partidos políticos. Eu não controlo as pessoas que me podem apoiar ou não. As pessoas apoiam-me de forma independente. Eu aceito todos os apoios, não faço a discriminação. Não quero é que organizações me apoiem, quero que sejam as pessoas a apoiarem. Evidentemente que eu sinto uma grande responsabilidade pelo apoio que recebo
E essa responsabilidade faz-me refletir bastante qual será o meu futuro. Esta ação em Aroca foi promovida pela Associação Cívica de Apoio à Candidatura do Almirante Honrar Portugal. Um homem idóneo, determinado e com o perfil certo para o cargo. É um dos rostos que se junta a Alberto João Jardim, Ângelo Correia, Isaltino Moraes ou António Capucho. Todos consideram que Gouveia e Melo é a pessoa certa para ser presidente. E se ainda não se apresenta como candidato, tem já uma certeza quanto ao estilo. Um dos grandes poderes de qualquer Presidente da República é a sua palavra. E ela não deve ser vulgarizada. Para já, a decisão fica suspensa, mas fica clara a posição de liderança do Almirante. Muito inteligente, tenho a dizer-vos. Gouveia Melo está a ser muitíssimo inteligente. Aliás, está a mostrar uma coisa muito interessante, é que sabe mais de política, porque a política não são partidos, ao contrário do que muitos partido-dependentes pensam. A política não são partidos, a política é poder. E o Gouveia Melo está a demonstrar uma sabedoria muito superior, mas muito superior, a qualquer outra interveniente política em Portugal que eu já vi nos últimos anos. Primeiro, não teve a tentação, ou não cedeu à tentação, de saltar para a ribalta mediática a falar demasiado. Porque sabe que não precisa disso para estar à frente nas intenções de voto. Primeiro ponto. Segundo, rejeita qualquer apoio de partidos políticos, porque sabe que nesta altura estar associado a partidos políticos não é bom. Então quem não se associa a partidos políticos, quem está de um ponto de vista independente na vertente política ou partidária, é um ónus, é uma vantagem para si. E ele rejeita, ele diz mesmo, eu rejeito, o que me importa a mim são as pessoas, não são as instituições, ou os organismos, ou os partidos. Isso não me importa, o que me importa é o apoio das pessoas. Excelente. E a entrevista que ele deu ao Expresso, se eu não estou em erro, foi uma entrevista muito bem conseguida. Para conseguir uma maioria absoluta logo à primeira volta, ele vai tocar em aspectos, diz que se situa entre o socialismo e a social-democracia, nessa entrevista se quiserem ir ver, ou ler no caso. Diz que se situa entre o socialismo e a social-democracia para ir buscar votos ao PS e ao PSD. Diz que gosta de uma economia de mercado para ir tentar buscar algum voto liberal. Diz que se o governo não cumprir aquilo com o que prometeu na campanha eleitoral, que dissolve o Parlamento. Ou seja, numa vertente de protesto que se assemelha muito ao voto que o Chega, ou o eleitorado do Chega, parte dele, pratica. Portanto, o Gouveia Melo, de todo o espaço entre o PS e o Chega, vai tentar buscar esses votos todos. E digo-vos mais, ele está a ser inteligentíssimo para o fazer. Embora não tenha o meu voto, não é? Longe disso, por outras questões. Atenção, ele até pode ser um excelente Presidente da República. E eu venho aqui depois dizer, pá, sim senhor, excelente Presidente da República. Mas é por outras questões que não do ponto de vista ideológico. Ou da sua função. Mas enfim, está a ser muito inteligente da forma que está a gerir isto. Verdade seja dita. Isso tem que lhe reconhecer isso. Bom, digam-me a vossa opinião nos comentários. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui. Código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.